お前が一体どんな世界を作れる。俺はたちが腹いっぱい飯を食える世界。A saga de Wano nos levou a ver novos níveis de poder, além do despertar de Akumas no Mis poderosas. E não poderia ser diferente na batalha de Luffy contra Kaido. E com isso, a queda de um Yonkou não poderia ser evitada. Mas quem iria ser derrotado? O novato que deseja que todas as pessoas do mundo possam comer à vontade? Ou o mais antigo, que acredita que o valor das pessoas só podem ser determinados se elas estiverem no meio de uma guerra? Bem, meus amigos, se vocês querem saber como Luffy carregou o peso de 20 anos de tristeza e dor em seu punho para derrotar Kaido e qual é o seu verdadeiro sonho, além de ser o rei dos piratas, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E saiu mais um episódio incrível agora para nós, o episódio 1076 de One Piece, cheio de mistérios, cheio de curiosidades para a gente estar resenhando e teorizando também aqui juntos. Além também de que a Toei adaptou esse episódio a partir do capítulo 1049 do mangá. E aí dá pra gente tirar muita coisa de lá, como por exemplo a idade de Kaido nesses flashbacks que apareceram em cada cena. Mas antes que eu me empolgue aqui e comece a falar tudo o que rolou nos detalhes desse episódio, eu já peço para que você deixe aquele likezão e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Afinal de contas, isso nos ajuda bastante, até porque eu não sei qual é o problema do YouTube com a gente. Parece que eles estão de marcação e demoram bastante para gerar impressão em nossos vídeos. Eu não sei porquê, só depois de 3, 4, 5, 6 horas é que eles começam a divulgar. Então eu peço para que vocês dêem essa moral, deixe um comentário, se inscreve, deixe o like, porque isso faz com que o YouTube entenda que a gente é relevante e comece a divulgar um pouco mais os nossos vídeos para outras pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Galera, agora chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós. O título do episódio 1076 de One Piece é O Mundo que Luffy Deseja. Já no começo do episódio podemos ver a continuação da batalha de Luffy contra Kaido, onde Kaido tenta acertar uma narigada na mão de Luffy. Logo em seguida a cena muda e podemos ver que Kaido está pensando em alguns momentos de sua infância. É mostrado um determinado momento em que Kaido tinha apenas 10 anos de idade e já tinha um monte de gente dizendo que ele era muito forte. Como Kaido está apenas pensando nisso tudo, é dado a entender de que ele agora acredita que depois de muito tempo, depois de ter se tornado o imperador e derrotado várias pessoas poderosas, ele é o ser mais forte de todo mundo. Podemos ver então a terra natal de Kaido, e ele vivia no reino de Vodka. Vemos uma cena que se passa há 46 anos atrás, ou seja, nesse momento Kaido tinha por volta de 13 anos de idade. Vemos então algumas pessoas do reino de Vodka dizendo para Kaido que eles precisam até mesmo roubar para pagar os tributos celestiais. Afinal de contas, se eles não fizerem isso, eles vão perder o direito deles no mundo. Kaido então fica sem entender e pergunta por que as pessoas precisam se curvar para os Tenryubitos. Então galera, nessa cena ficou um pouquinho diferente do mangá, pelo menos uma frase ali que eu vi que não rolou, que é quando o Kaido pergunta a respeito dos Tenryubitos por que eles têm que pagar tributos celestiais,
algumas das pessoas que estão em volta começam a gritar: pare com isso, Kaido, pare de fazer esses tipos de pergunta. Afinal de contas, ele pode acabar colocando até mesmo as pessoas do Reino de Vodka em perigo só em fazer esses tipos de pergunta. Vemos então que o governador do Reino de Vodka mandou que capturassem e acorrentassem Kaido para que assim ele pudesse entregá-lo para a marinha, para que Kaido se tornasse um marinheiro ou algo do tipo. E nesse momento podemos ver também alguns marinheiros entrando na sala onde Kaido está acorrentado. E um dos marinheiros acaba falando que se eles entregarem Kaido, que aquele país vai receber o direito a um assento no conselho do Reverie. Então galera, temos que lembrar que Kaido tinha apenas 13 anos quando ele foi capturado dessa forma. Então ele não tinha tanto poder, por mais que ele fosse forte, não dava para ele enfrentar tanta gente como ele fez agora no arco de Wano. A cena muda e podemos ver agora a continuação da batalha de Luffy versus Kaido. Kaido então diz para Luffy que ele é a pessoa mais poderosa daquele mundo e que ele vai formar o bando mais poderoso para assim dominar a terra e transformá-la num mundo de violência. Enquanto Kaido está dizendo essas coisas, podemos ver a água que Raizo e Jinbei tinha jogado para dentro do castelo de Onigashima, atingindo várias pessoas que estão ali por dentro. Kaido então usa um Boro Brief poderoso novamente para acertar Luffy com toda a força. Então galera, eu queria fazer mais uma pequena pausa para explicar um pouquinho dessa cena. Vamos lá, vocês prestaram atenção no momento em que Kaido usou o Boro Brief para atingir Luffy? Parece que o corpo de Luffy não foi acertado. Podemos ver até Luffy se balançando ali e tudo mais. Parece que foi apenas o vento ou a energia que estava atingindo o Luffy, que estava fazendo com que ele se balançasse. Mas parece que o fogo não estava atingindo o corpo de Luffy. Como se Luffy estivesse usando o seu Haki do Rei Imbuído para defender, para evitar que o fogo acertasse o seu corpo. Tanto é que se de fato tivesse acertado Luffy teria ficado com aquela fuligem em seu corpo, que nem ele tinha ficado da outra vez, que a gente até conseguiu ver o cabelo dele ficando daquela forma Black Power, onde Luffy depois se balança e aí aquela fuligem sai do seu corpo. Então, provavelmente Luffy conseguiu sim usar o Haki do Rei para se defender do Boro Brief de Kaido. A cena muda e voltamos agora para o flashback de Kaido. Pelo visto, Kaido ainda está com apenas 13 anos de idade e ele tinha sido capturado da marinha, pelo menos por enquanto, pois Kaido consegue escapar de todos eles. Vemos então a sua recompensa, 70 milhões de beris. O engraçado é que parece que pouco tempo se passou e Kaido acabou sendo capturado pelos marinheiros de novo. Contudo, o mais interessante é que Kaido abre um sorriso quando ele é capturado. Afinal de contas, ele apenas se permitiu ser capturado para que ele pudesse comer alguma coisa na base da marinha. E pelo visto, ele fazia isso com frequência toda vez que ele estava ficando com fome. O engraçado é que quando essa cena saiu no mangá, muitas pessoas ficaram brincando, dizendo que Kaido fazia marinha de fast food. E eu fico imaginando o Kaido ligando pra marinha, né? Tchau. Alô, é da marinha? Por favor, entrega uma comidinha aqui pra mim. Os caras, não, não faça esse serviço de entrega. Aí Kaido, então beleza, vem aqui me buscar que eu vou aí fazer o lanche. Aí o pessoal da marinha lá, capturava ele aí na base da marinha, comia alguma coisa, depois ó, ia pra casa, fugia, fazia o que bem quisesse fazer. Voltando para o episódio, podemos ver que Kaido agora se encontra na ilha Hashinozu. E a cena a seguir se passa há 44 anos atrás. Ou seja, Kaido tinha por volta de 15 anos de idade. Kaido então derrota alguns piratas que estão por ali. E nesse momento vemos Barba Branca aparecendo diante dele e perguntando: ei moleque, você quer se tornar um pirata? O Rocks disse que quer vê-lo. Uma coisa que eu reparei nessa cena aí foi que Kaido já estava com uma bágua em suas mãos. E aí eu falei, não, será que Kaido já tinha essa bágua desde os 15 anos ou foi antes disso? E aí eu fui voltando para ver as outras cenas e percebi que desde os 10 anos de idade Kaido já tinha uma bágua, ou seja, ele já lutava com a bágua. Se é a mesma, aí eu já não sei, até porque Kaido cresceu bastante de tamanho ao longo do tempo, então provavelmente ele pode ter pedido para fazer uma maior, mas ele já lutava com a bágua desde os 10 anos de idade. A cena muda e podemos ver que Kaido realmente tinha entrado para o bando dos piratas Rocks.
Porém, podemos ver alguns piratas figurantes dizendo que os Piratas Rocks acabaram sendo derrotados. Os piratas figurantes continuam ainda sem entender e sem acreditar como é que os Rocks foram derrotados. Afinal de contas, nesse bando existia vários monstros. Contudo, pelo visto, nem Big Mom e nem Kaido estavam no local da batalha na hora que isso aconteceu. Afinal de contas, podemos ver Big Mom procurando por Kaido. Um dos piratas figurantes acaba dizendo que quem derrotou os Piratas Rocks foi um tal de Garp, enquanto o outro diz que na verdade, provavelmente, os Piratas Rocks devem ter se desentendido uns com os outros, afinal de contas, eles não sabiam trabalhar em equipe. Então vamos lá, muitas coisas legais para serem trabalhadas aqui agora. Primeiro, com relação ao nome da ilha Hashimozo, que muitas vezes você pode encontrar como Ilha Colmeia. Porém, se você parar para ver em inglês, a tradução fica um pouco mais para Ilha Cheia de Furos. Eu acho que combina até um pouco melhor esse nome do que Ilha Colmeia. Outra coisa interessante é que Rox de Shebeck já queria conhecer Kaido, mesmo sem Kaido ter comido a Wo no Mi. Ou seja, Kaido já era brabo, mesmo sem ter Akuma no Mi nenhuma. Mas um ponto interessante é que parece, como eu falei, nem Kaido e nem Big Mom estavam no momento em que Rox de Shebeck foi derrotado. Se é que ele foi derrotado mesmo, afinal de contas nunca mostrou, só tem falácias aí do que aconteceu, então a gente não sabe de verdade como é que foi a derrota dele. E por último, vem uma das cenas para mim mais interessantes, que é um dos piratas figurantes dizendo que os Piratas Rocks não sabiam trabalhar em equipe. Afinal de contas, piratas sempre traem uns aos outros. Ou seja, eles lutam somente pelos seus sonhos e não se importam uns com os outros. Para mim, esse é um ponto chave nesse momento. Podemos fazer um paralelo da tripulação de Luffy com a tripulação de Barba Negra. Afinal de contas, podem reparar que a tripulação de Luffy, todos eles, por mais que cada um tenha o seu próprio sonho, eles ainda assim lutam um pelos outros e principalmente pelo sonho de Luffy de se tornar o rei dos piratas. Eles até mesmo arriscam a própria vida, arriscam o próprio sonho para fazer com que Luffy se transforme no rei dos piratas. Já vimos Zoro se sacrificando quando Kuma tirou toda a dor de Luffy e jogou nele. Zoro não sabia se poderia sobreviver ou se ele iria morrer com aquilo, e mesmo assim ele estava disposto a dar sua própria vida por Luffy. Nós também já vimos o Sop e Nami apanhando. Nami, por exemplo, agora recentemente na saga de Wano, com o Uchi batendo nela, para ela apenas dizer que o Luffy não iria se tornar o rei dos piratas, e mesmo assim ela não fez isso. Então, esses são só uns exemplos do que vem acontecendo que mostra que a tripulação de Luffy é unida, diferente da tripulação de Barba Negra. E aí, quem sabe um dia veremos a própria tripulação de Barba Negra traindo ele. Quem sabe eles se encontrando em apuros, achando que podem ser derrotados e que não tem mais nenhum jeito. Caramba, seria épico demais se isso acontecesse, a tripulação de Barba Negra traindo eles, e aquela frase, piratas sempre traem uns aos outros. Isso seria muito legal se Oda trouxesse no futuro, que a gente não sabe, mas é sempre bom teorizar um pouquinho. Podemos ver então agora a cena daquela bruxa velha Kurozumi Higurashi fazendo a cabeça de Kaido para assim ele tomar o país de Wano e moldá-lo à sua vontade. A cena volta para o presente e podemos ver que Luffy então consegue sair do Goro Brief de Kaido, fazendo com que seu punho aumente ainda mais de tamanho. E então a troca de golpes entre os dois continua. A cena volta para o flashback do passado de Kaido novamente, só que dessa vez Kaido está muito mais velho e ele já está conversando com King. E ele diz que Yamato perguntou a respeito de Joy Boy, porém ele não faz a mínima ideia de como ela ouviu falar dele. Vemos então o agente da Cip Zero, que ainda estava vivo, usando o Geppo para fugir da ilha de Onigashima. Afinal de contas, ela pode acabar caindo a qualquer momento. E galera, eu tenho que interromper novamente porque esse episódio está cheio de coisas interessantes. Primeiro, com relação a Big Mom, no momento em que ela tinha procurado por Kaido e Kaido tinha abandonado ela. Eu acredito que naquele momento, Big Mom ficou furiosa e ganhou rancor e ódio por Kaido, pelo fato dela imaginar de que Kaido iria fazer parte da tripulação dela. E como ela já tinha dado a Wo no Mi para ele, isso deve ter feito com que ela ficasse ainda mais furiosa. Porém, Kaido acabou abandonando ela para poder seguir o seu próprio caminho. Outro ponto legal é com relação a Yamato. Como é que ela sabia a respeito de Joy Boy? Então galera,
Yamato pegou o diário de Oden que estava escondido, nem Kaido sabia disso, então por isso que ela virou uma grande fã de Oden, queria se tornar Oden e soube a respeito de Joy Boy. Como Kaido soube a respeito de Joy Boy, isso ainda não foi revelado para nós. Eu não sei se em algum momento foi King que comentou alguma coisa para ele e explicou mais coisas, contou as histórias e os contos de Joy Boy, ou se foi alguma outra pessoa. Isso aí ainda é um grande mistério, quem sabe no futuro saberemos a respeito disso. Podemos ver agora que a água que Jinbei e Raizo tinha jogado para dentro do castelo de Onigashima finalmente atinge todas as pessoas que estão ali por dentro. Contudo, essa água acaba saindo para fora do castelo também e atingindo as nuvens flamejantes de Kaido, que segura toda a ilha de Onigashima. E assim, as nuvens começam a sumir. Ou seja, não foi Kaido que fez com que elas se desfizessem. É nesse momento que Momonosuke entra em ação para criar as nuvens flamejantes e assim conseguir colocar em volta da ilha de Onigashima para que ele possa assim parar a sua queda. O legal disso aí, galera, é que Momonosuke mandou bem 2 vezes em 2 episódios seguidos. No episódio passado, ele usou a sua cabeça para empurrar a ilha de Onigashima para longe do soco de Luffy, e agora ele finalmente conseguiu criar as nuvens flamejantes para assim evitar a queda da ilha de Onigashima, já que muitos acreditavam que era Zunisha que ia parar a queda da ilha. Pelo visto, parece que foi Momonosuke que conseguiu mitar dessa vez. A cena volta para a batalha de Luffy contra Kaido e vemos Kaido dizendo que os fortes sobrevivem e os fracos são mortos. E ele pergunta então para Luffy: que mundo você quer criar? Vemos então que o clash do golpe dos dois acaba se separando por um breve momento e em seguida Luffy volta descendo seu socão novamente, enquanto Kaido vai em direção ao seu punho para dar uma narigada de novo. Brincadeira, galera, Kaido tava mordendo a mão de Luffy, porém parece mais que ele tá dando uma narigada. E nesse momento Luffy diz então para Kaido que ele quer criar um mundo onde todos os seus amigos possam comer à vontade. E a partir desse momento vemos que Luffy conseguiu desfazer a armadura de fogo de Kaido e assim ele consegue acertar o soco diretamente no seu corpo, assim mandando Kaido para a casa do baralho. Enquanto isso acontece, podemos ver a lanterna com o pedido das pessoas subindo aos céus. E uma delas dizia que o dragão assustador seja derrotado. E em uma cena extremamente épica, podemos ver Luffy e Nika diante da lua e Momonosuke caindo no chão ainda em sua forma dragão, como se ele tivesse esgotado todas as suas energias. E vemos Luffy caindo agora do ar, como se estivesse totalmente esgotado também. E qual é o maior desejo de Luffy? O maior desejo de Luffy é simples. Ele quer que todos os seus amigos possam comer à vontade. Repare que ele não falou todas as pessoas, ele falou todos os seus amigos. Será que esse é o verdadeiro sonho de Luffy? Oda já deixou nas entrelinhas que Luffy ele tem um outro sonho, ou seja, se tornar o rei dos piratas é apenas um passo para que ele possa realizar o seu verdadeiro sonho. Eu acredito que o verdadeiro sonho de Luffy seja o desejo de liberdade. Assim como a fruta de Nika, assim como o deus Nika, ele traz a libertação para as pessoas. Eu acredito que o maior desejo de Luffy é que todas as pessoas possam conquistar a sua liberdade, que elas possam viver livres. E porque ele falou que só os seus amigos poderiam comer à vontade? Eu acredito que ele não quis dizer todas as pessoas, porque ele sabe que existem pessoas maldosas no mundo. Então, aquelas pessoas de bom coração têm que ser livres. Aqueles que têm desejos malignos e que são pessoas impuras, como por exemplo os Teriubitos, que são um lixo, a escória da sociedade. Então eu acredito que esses sim merecem levar porrada e não ter a sua liberdade, pelo menos se eles permanecerem dessa forma que eles agem. Então galera, assim acabou esse episódio. Acho que muita coisa legal eu falei aqui. Esse vídeo deve ter ficado grande pra caramba. Eu tô até imaginando como é que eu vou fazer para editar agora de madrugada, para postar ainda amanhã de manhã para vocês. Mas ainda assim eu achei que ficou bastante legal, eu trouxe bastante curiosidades. Muito legal mesmo esse episódio. E eu acredito que semana que vem vai vir um episódio bastante interessante também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu fiz de coração para vocês. Agora,
Infelizmente, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.